Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar? Pai querido, oramos dando graças e louvando o teu nome, que é santo, que é poderoso, que é majestoso. Nós adoramos a ti, Senhor, pelo cuidado com o seu povo, pela alegria que vem do alto que o Senhor nos dá em meio a provações. O Senhor tem nos sustentado, a tua igreja, as nossas famílias. Nós pedimos, ó Deus, uma operação do Espírito Santo agora sobre nós, na mente, no coração, na alma, abrindo os nossos olhos, nos levando à meditação mais profunda e à percepção plena da sua presença aqui no nosso meio. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já sou crente há algum tempo, não pouco. Na verdade, eu nasci crente. Então, são 35 anos de igreja, 35 anos observando as pessoas dentro da igreja, e existe um padrão em todas as igrejas, do grupo ou dos grupos de pessoas que estão agora sentados aqui, e também estão no Novo Mundo, e na Central, e na Terceira, e qualquer igreja que você pensar, vai ter essas pessoas aqui agora. Tem um primeiro grupo, um primeiro tipo de pessoas que está aqui porque não quer pagar para ver. O que é isso? Se Jesus voltar agora, vai que eu fico. Então é melhor eu estar na igreja. Motivados pelo medo do inferno. Motivados pelo medo do que pode acontecer com eles se eles estiverem longe da igreja. Então, para eu não pagar para ver, eu vou fazer uma aposta e eu vou na igreja, que é o melhor que eu faço. Quantos crentes você não conhece que sentam semanalmente na igreja, no domingo, na quarta, na EBD, no pequeno grupo, onde você quiser, e na hora que você pergunta mais profundamente, ou você percebe isso, na dinâmica da vida da pessoa, ela está ali porque ela tem medo de ir para o inferno. E aí, é melhor que eu esteja na presença de Deus. Um outro tipo de gente que está sentado aqui hoje é o tipo da conveniência. Colocou na rotina que domingo é dia de igreja. Já faz parte da vida. Inclusive, às vezes é tão fiel que acorda cedo e vem na EBD, porque está na rotina de verdade, que a pessoa venha aqui. Então, tudo vira uma conveniência social, de onde eu devo estar. Afinal de contas, eu nasci na igreja, então todo domingo eu tenho que ir na igreja, é isso que eu fiz a vida inteira. Cá estou, domingo, sentado, assistindo ao culto. Eu disse assistindo, inclusive, não participando dele, muitas vezes. Assistindo, porque você simplesmente está sentado aqui. Essa pessoa, facilmente ela vai trocar o culto por qualquer outra coisa. Se está só na rotina, se é só uma conveniência social, então se tiver um aniversário para ir no domingo, ela deixa no culto e a primeira coisa que ela vai é no aniversário. Porque tudo gira em torno da conveniência, da rotina e do seu lado social. Tem aqueles que vêm à igreja porque amam o Senhor, mas eles já não estão mais entusiasmados com a ideia, porque estão cansados.
eles já vêm há algum tempo e não é puramente rotina. Eles são crentes de verdade. A questão é que aparentemente o mundo vem sufocando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como a vida de todo mundo é assim, não tem ninguém que não seja, mas vai batendo aquela apatiazinha espiritual, aquele cansaço, e aí você já chega no domingo assim, meu Deus, é domingo, eu tenho que ir para a igreja, eu quero ir de verdade, mas ao mesmo tempo parece que a coisa não encaixa direito, sabe como é que é? Parece que não encaixa. Crentes, mas num estado meio apático aí. E tem aqueles fervorosos, aqueles que vieram realmente porque queriam estar aqui no mais profundo e íntimo do seu coração. Eles realmente desejavam, eles falam assim, meu Deus, é domingo, dia do Senhor, dia de culto, e não tem outro lugar no mundo que eu quisesse estar nesse momento, senão aqui, no meio do povo de Deus, cantando assim, ó, de abrir o coração. Só um parêntese, hoje vocês não cantaram nada, né? Hoje eu ouvi o grupo cantando belamente e fortemente. A igreja, eu não ouvi o Toca cantando hoje. Fica aqui o meu puxão de orelha. Eu não ouvi vocês cantando, eu ouvi o grupo cantando. Aí depois desliga o microfone do grupo de louvor, não sabe por quê. Para a igreja voltar a cantar. Hoje vocês não cantaram, não. Está todo mundo no grupo dos apáticos, o que está acontecendo hoje? A igreja foi feita para louvar. Eu estava sentado ali no fundo, hoje eu não ouvi a igreja cantando muito, não. Mas tem o grupo, e quando uma igreja é saudável, a maioria é esse grupo, o grupo dos fervorosos. Eles estão aqui assim, de verdade, porque entendem que a melhor parte do seu dia é onde? Está na casa do Senhor. E por que eu estou falando isso? Justamente porque o nosso relacionamento com a igreja é o maior termômetro do nosso relacionamento com Deus. Simplesmente porque não existe um relacionamento com Deus distante da igreja. Não existe uma pessoa no mundo que possa dizer, eu amo Jesus Cristo e eu não gosto da igreja dele. Eu amo Jesus, mas eu rejeito a noiva de Jesus, que está sendo preparada. Eu amo Jesus, mas eu não quero viver com o povo de Deus. E aí no dia que Jesus voltar, você vai viver aonde? Separado do povo de Deus? Não, não faz sentido. E eu sei que o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus está em nós, disse Jesus. O reino de Deus está na minha casa. O reino de Deus está no meu trabalho. Está na minha família. Mas o quartel-general, a base, o centro do reino, ainda é a igreja. De modo que o nosso relacionamento com a igreja, especialmente com o culto, é um termômetro intenso de como está o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. A forma como nós tratamos esse momento que nós estamos vivendo exatamente agora aqui, o culto, diz muito sobre como anda o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento apático com Deus gera um culto apático. Um relacionamento de conveniência com Deus gera um culto de conveniência. Um relacionamento de medo gera um culto com medo, que a pessoa está aqui simplesmente com medo. E um relacionamento fervoroso gera um culto fervoroso. Observar a forma com que você experimenta esse momento do culto talvez seja um dos maiores termômetros de avaliação da sua vida espiritual. Se você está vindo aqui carregado, para um pouco, faz uma reflexão sobre si mesmo e observa quanto da sua vida espiritual está sendo carregada. Se você está vindo aqui no piloto automático, observa quanto tempo de oração você teve no piloto automático ao longo dessa semana. Se teve algum momento de oração. Mas se você está vindo com o coração quebrantado, você facilmente vai perceber que durante a semana você esteve com o coração quebrantado. Quando a gente olha para esse salmo, que tipo de crente você acha que esse salmista é? Lembra pelo menos dos primeiros versículos que a gente leu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia pelo Senhor. Que tipo de crente você acha que nós estamos vendo? Olha só, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Que tipo de crente você acha que todos nós deveríamos ser? Olha isso. Qual que é o perfil de crente que você se encaixa hoje? Se você fosse fazer uma reflexão sincera, numa conversa com Deus, agora,
Ninguém está ouvindo, é você e o Senhor. Que tipo de crente você diria para ele agora que você é? Medo? Conveniência? Apático? Fervoroso? Ninguém vai sondar o seu coração, é você e o Senhor sondando o seu coração. O que esse grupo dos entusiasmados, dos fervorosos, o que esse grupo tem que os outros não têm? Por que existe um grupo que vem aqui com o coração pulsando e que passou a tarde ansiando pelo culto? O que esse povo tem que o outro não tem? O que esse salmista tem que às vezes eu olho e falo que eu não tenho? É disso que esse salmo está falando. Eu gosto muito dos salmos, porque o salmo aqui, diferente das cartas bíblicas, esse salmo específico aqui, ele não está dando ordens do que fazer ou como fazer, igual Paulo diria, né? Se fosse Paulo escrevendo, ele fala assim: vocês devem anelar ao culto. Aí você fala assim: meu Deus, e agora? Não. O salmista está simplesmente relatando a experiência dele. Ele está falando: eu sou assim. E aí você olha para a experiência do salmista e se pergunta: por que eu não estou me identificando com ela? Ou se eu estou, por que eu estou me identificando tanto com ela? Qual experiência minha que bate ou que não bate com essa história do salmista? Por que eu não sou igual a ele? Porque claramente ele é um crente fervoroso, não é verdade? Se você leu o mesmo salmo que eu, você percebeu alguém fervoroso, alguém que sente saudade de Deus. Ou conforme a série que nós fizemos nas últimas quartas-feiras, alguém que sente fome de Deus. Por que às vezes eu não estou assim? Ou por que eu não sou assim? O que o salmista tem que eu não tenho? Por isso que eu olho para esse salmo e ele é um convite para mim e para você. Eu não quero hoje dizer como você deveria ser ou coisa do tipo. Eu não quero bater em ninguém, diga-se de passagem. Já o fiz na quarta-feira. Não. Eu quero que você olhe para o salmista e você procure se identificar com essa experiência dele. Para que o Espírito Santo te diga o que está acontecendo e te diga qual é o diagnóstico da sua vida espiritual. Simplesmente nós estamos lendo a experiência do salmista. E eu queria que você se perguntasse: por que a minha não é a mesma? O que está acontecendo? Olha comigo para o texto. Volta aqui os versos 1 e 2, por favor. Os dois primeiros versos mostram o coração do salmista. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha só, a meditação que é levantada aqui. O que o salmista realmente ama e deseja aqui? Nós temos outros salmos escritos pelo mesmo grupo que escreveu esse salmo. Esse salmo foi escrito por um grupo chamado os Filhos de Corá. Projeta, por favor, Salmo 42, verso 2, que é um salmo do mesmo grupo e que explica mais do sentimento do que está acontecendo aqui no Salmo 84. Salmo 42, verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha só, o salmista diz que o templo, o local da habitação de Deus, é um local amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas por que é amável? Por causa da presença do Senhor, não é por causa do templo em si. Não é por causa da estrutura física. Não é por causa simplesmente dos rituais que acontecem ali, porque eles poderiam acontecer sem a presença de Deus ainda. Mas é por causa da presença do Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Quando eu me verei perante a face de Deus, esse entrar no tabernáculo, no santuário, nos átrios do Senhor, que o salmista está dizendo é o seguinte: como eu anseio me encontrar com o Senhor, na sua presença. E ele diz que ele desfalece de saudade e ele exulta pelo Deus vivo. Esse exulta aqui não é alegre, não é alegria pelo Deus vivo. Na verdade é uma saudade agonizadora por Deus. Angustiante pela presença de Deus. A alma do salmista está clamando
por esse encontro com o Senhor. Perceba que o salmista ele pode amar muita coisa aqui. Porque quando ele olha para o templo, para as festas, para a reunião do povo, quanta coisa bonita não acontecia ali. As festas de Israel acontecendo, quanta coisa bela não acontecia naquelas festas. Todo o movimento do povo, na Páscoa, festa das cabanas, o tabernáculo, quanta coisa bonita não acontecia que ele poderia admirar e amar. Quanta música bonita não havia ali. E o salmista não está desprezando nada disso, ele só está dizendo que nada disso tinha valor se a presença do Senhor não estivesse ali. E o que ele queria de verdade era, eu quero estar ali para poder encontrar o meu Deus. Esse encontro mais profundo não dá por causa do templo em si. Mas porque o salmista sabia que na reunião do povo de Deus existia uma manifestação poderosa da presença do Senhor. Eu sei que nós nos encontramos com o Senhor quando nós oramos em casa, individualmente. Quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, quando nós cantamos em casa. Mas nada se compara à presença de Deus no meio do povo. Salmo 133, projeta para mim, versos 1 a 3, diz assim, eu sei que foi escrito em outro contexto, mas ele diz assim, como é bom e agradável verem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A experiência do ajuntamento é única. O derramar da presença do Senhor no meio do povo reunido é único, é especial, é poderoso. E o salmista estava ansiando por isso. Quando eu vou me encontrar com o Senhor naquela reunião maravilhosa do povo de Deus, a minha alma está clamando por esse encontro. Nada é parecido com esse ajuntamento. E aí a minha pergunta é, você sente isso ou você não sente isso? Sua alma é ou não é como a alma desse salmista? O seu domingo é só um domingo ritualístico? Você vem aqui simplesmente porque você sempre veio aqui? Ou quando você vai dando 4, 5 da tarde, sua alma começa a clamar por esse momento? Porque talvez você ainda não tenha a mesma sede do Deus vivo que o salmista tem. Talvez você não saiba o que é se encontrar com o Senhor igual esse salmista um dia se encontrou. Talvez sua alma não esteja desejosa de modo tão intenso da presença de Deus igual a alma do salmista. Porque se fosse, você seria entusiasmado. Se você soubesse o que é esse encontro com o Senhor, você seria entusiasmado. Você seria um fervoroso. Às vezes você entrou aqui tantas vezes nessa igreja, sentou tantas vezes nesse banco, e até hoje você não sabe o que Deus é capaz de operar no meio do seu povo. E por isso você não é entusiasmado com Ele. Por isso você não é fervoroso com a presença dEle. Talvez até hoje você não tenha cantado um brado de louvor ao Senhor e de fato sua alma tenha louvado e tocado o Senhor e sido tocado por ela. Às vezes você não conhece essa experiência ainda. Por isso que a experiência do salmista parece estranha para você. Minha carne sofre de saudade pelo Deus vivo. Fala assim, não, eu não sou assim não. Se você não é assim, tem alguma coisa que você ainda não conhece. Está faltando alguma coisa para você experimentar ainda na sua vida. Se você não está amando, você está amando o que então? Se não é a Deus e a presença de Deus no meio do povo, qual é o seu amor? O que te deixa entusiasmado e fervoroso, que está roubando a presença do Senhor da sua mente e do seu coração? Porque alguma coisa está acontecendo. O que está roubando esse fervor? E se você um dia foi fervoroso, entusiasmado, o que está roubando esse fervor? Será que você está tão fervoroso nos seus sonhos e nos seus planos, a ponto de se esquecer da presença de Deus, e por isso você está apático?
Será que você está tão fervoroso nos seus medos e nas suas ansiedades que você se esqueceu da presença do Senhor? Às vezes é isso, dominado pelo medo, vem a parte espiritual. Às vezes dominado pelos seus sonhos, por aqueles que você não alcançou, pelas suas frustrações, você perdeu o fervor na presença do Senhor, porque o seu fervor, o seu amor e o seu coração e a sua ansiedade está em tudo que existe na vida, e não no Senhor. Meu querido, o que está roubando de você a ansiedade pela presença de Deus que o salmista tem e que talvez você teve um dia na sua vida? Ou pode ser, talvez, que a sua experiência com Deus ainda seja pequena demais. Quem sabe, se tem 10, 20, 30, 40, 50 anos que você entra na igreja e até hoje você não sabe quem que é Jesus. Quem sabe? A gente tem ouvido tantos relatos disso. Muita gente tem chegado na igreja, vindo de outras igrejas, alguns até de algumas seitas, e eu tenho ouvido isso bastante nos últimos tempos. Eu tenho 30 anos de igreja e parece que eu não conhecia Jesus ainda. Só que tem gente dentro da igreja presbiteriana que ainda não conhece Jesus também. Quem sabe não é o seu caso. Se você não sabe, Jesus é aquele Rei do universo que se fez carne em nosso lugar para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não pediu nada em troca, simplesmente se doou, se entregou sua vida por amor, para salvar aqueles a quem ele amou. Esse é Jesus. Jesus é aquele todo-poderoso, capaz de nos resgatar do império das trevas, de dominar o nosso coração tempestuoso, de dizer a um coração revolto: acalma-te e aquieta-te, e o coração fica quieto, por causa do poder e do domínio de Jesus. Se você não conhece, esse é Jesus. Porque se você conhecer, domingo que vem você vai vir vibrando na presença dele. Domingo que vem você vai vir igual o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha o que o salmista diz. A real explicação para tamanha empolgação. Projeto verso 3. Escutem o que o salmista diz. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Os altares aqui é uma linguagem poética para a presença de Deus. E o que o salmista está dizendo é: todo mundo encontrou um refúgio. O pardal fez a sua casinha e está tudo certo com ele, com a sua família. A andorinha fez um ninho, está tudo certo. E o salmista, que antes não tinha onde se refugiar, encontrou na presença do Senhor um abrigo seguro. A experiência do salmista com Deus é uma experiência de acolhimento, é uma experiência de segurança. Escutem uma coisa. Sua experiência com o Senhor só vai ser a mesma experiência do salmista se um dia você se sentiu perdido. Porque só precisa de refúgio quem está perdido. Só precisa de abrigo quem está cansado. Só precisa de médico, na linguagem do próprio Jesus, quem está doente. Jesus uma vez se encontrou lá em Lucas capítulo 5, não precisa nem projetar não, verso 31, Jesus diz: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E o contexto era os fariseus apertando Jesus, dizendo: por que você está andando com esses pecadores? Porque eles precisam e vocês não, aparentemente. Porque os fariseus não reconheciam que precisavam de Jesus. E de fato, talvez você não conheça Jesus, não é porque ele não foi apresentado para você, mas é porque o seu coração obstinado, o seu coração arrogante e orgulhoso, ainda não entendeu que precisa dele. Talvez você ainda não tenha se visto no mundo, na vida, perdido, igual uma criança que se perde no parque. Já viu uma criança perdida no parque? Que cena desesperadora que é.
A criança perdida no parque, chega uma hora que ela para e a única coisa que ela consegue fazer é chorar. Porque ela não sabe cadê o pai, ela não sabe para onde vai, ela começa a imaginar o futuro, o que vai acontecer daqui para frente. A criança de 7 anos, perdida no parque, ela senta no chão e fala assim: meu Deus, agora eu vou viver, vou ter 80 anos sem meu pai, vou passar o resto da vida procurando, vou trabalhar numa carvoaria para ver se eu me sustento. Ele não tem o que fazer. Essa é uma criança perdida no meio do nada. E essa é a experiência daqueles que se encontraram com Deus, de um dia dizer: o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Quem é que vai me proteger agora? Porque você percebeu que o mundo é extremamente mau, e que você não pode se defender desse mundo. Você percebeu que você é extremamente mau, e que você não pode se defender nem de você mesmo. Que se deixar o seu coração como uma correnteza, você vai só se afundar. E agora, o que eu faço? Onde que eu vou me esconder disso? Quem vai dominar sobre esse coração? Se essa não é a sua experiência, você não faz ideia ainda de quem é Jesus. Se a sua experiência não é de um perdido que encontrou um abrigo seguro, você não faz ideia do que você está fazendo aqui, da pessoa que você está louvando. Talvez você é desse grupo que tem só medo e vem por medo e nem sabe. Talvez você é desse grupo da conveniência e nem sabe. Pode ter certeza que os verdadeiros crentes são aqueles que já se sentiram como uma criança perdida, sozinhos. Olhou ao redor e viu muita gente e continuou sozinho. Porque tem coisas que ninguém pode ajudar, não é verdade? Olhou para o seu lado e viu um punhado de amigos, mas ninguém podia tocar sua alma nas mais profundas tristezas. Esse é o crente, que tocado por Jesus teve as suas angústias saradas. Que tocado por Jesus viu que era possível sentir segurança no meio do mar revolto do mundo. Como que essa pessoa não vai almejar estar na presença de Deus? Como que não? Eu vou te falar, tem muita gente procurando seus abrigos, igual o pardal ou igual a andorinha, construindo seus castelos. Muita gente procurando se refugiar nas coisas que trazem segurança. Só o crente diz: eu só encontrei os teus altares, Senhor. Só o crente. O apóstolo Pedro, certa vez, disse para Jesus o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se você um dia esteve perdido, igual o salmista certamente esteve, e você encontrou os altares do Senhor, não existe outra pergunta a se fazer a não ser: para onde mais que eu iria hoje no domingo? Não é por obrigação. Não é por obrigação. Não é porque existe um mandamento, porque de fato existe. Mas é porque eu vou para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se é só aqui nesse momento que eu vou ter a manifestação mais plena da presença do Senhor, eu vou para onde? Eu vou me esconder onde? Eu não tenho para onde ir. O único lugar que eu posso ir é para a presença do meu Deus. Será que você pode dizer: eu encontrei teus altares, Senhor? Às vezes sua experiência só não é igual ao do salmista porque você nunca se viu perdido. Está confiando demais, hein? Quem confia demais em si mesmo nunca acha que está perdido. Quem acha que é sábio demais nunca acha que está perdido. Só quem é como uma criança sabe que está perdido. Projeta o resto do verso 4 a 12, em que o salmista mostra essa alegria na presença do Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa.
louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus do exército, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha o relato da experiência dele com Deus. Apesar dos pesares, ele é um homem feliz. Talvez ele nem tenha a alegria que o mundo espera ter, mas a alegria toda dele é centrada na presença do Senhor. E ele fala, bem-aventurado aqueles que podem louvar o tempo todo, aquele que habita na casa do Senhor. Olha que coisa interessante. Muitos daquela época só inclusive se reuniam 1, 2 ou 3 vezes no ano, nas festas. Você tem todo domingo, inclusive. Você tem 49 vezes mais do que o salmista encontros com o Senhor e o povo de Deus. Olha a agonia do salmista. Talvez ele não morava em Jerusalém, talvez ele fosse 1, 2 ou 3 vezes ao ano. Bem-aventurados aqueles que estão sempre ali e podem louvar o Senhor. Esse homem que encontrou abrigo no altar de Deus, quando ele passa pelo deserto, ele fala assim, o deserto virou um manancial de bênçãos. O deserto começou a brotar fonte. Olha que experiência maravilhosa daqueles que andam com o Senhor e que encontram a sua presença. Quando tem um deserto, o deserto é transformado num manancial. Ele encontra força de onde ninguém achava que teria força, porque nem é dele mesmo, só veio do alto. Ele até diz, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora. Simplesmente ele está dizendo, não existe vida fora dessa presença de Deus. Eu não consigo imaginar eu vivendo fora da presença desse Deus. Não faz o menor sentido viver fora. Quando eu olho para esse salmo, o que eu concluo é o seguinte. Eu sei que o cristianismo é extremamente racional e ensinável. Nós temos uma escola bíblica dominical onde a gente ensina o que fazer e o que não fazer em cada mandamento, onde a gente aprendeu toda a confissão de fé. Você pode ler um livro de teologia sistemática em que você vai ver um compêndio de toda a doutrina cristã pregada. O cristianismo é racional, não é algo irracional e, enfim, maluco, não. Mas mais do que isso, o cristianismo é uma grande experiência com Deus, que transcende a razão. E se você parar só no racional, na compreensão do que é a fé cristã, isso não vai mudar nada na sua vida. Muitos filósofos ateus entendem muito mais da Bíblia do que eu e você, pode ter certeza disso. Muitos filósofos ateus são capazes de explicar toda a história de Israel e tudo que você imaginar do Antigo Testamento melhor do que eu e você faremos a vida inteira. Explicar, inclusive, a dinâmica do cristianismo. Mas se eles não forem tocados pela presença do Senhor e não se sentirem perdidos, não vai acontecer absolutamente nada. Você não pode tirar a razão de jogo, mas não pode apelar só para ela. Não pode ficar só nisso. Sabe que no fim das contas, eu nem tenho como compartilhar com você tudo que o cristianismo é e tudo que Cristo é. Eu posso dizer o que Ele fez por mim. Eu posso dizer o que acontece quando Ele toca a minha alma. Mas eu nem tenho palavras para descrever tudo que Ele faz em mim. E você também não. É uma experiência tão única da presença do Senhor, da união com Cristo, da presença do Espírito, do renovo. Como explicar? Tem hora que eu não consigo explicar. Como eu fui renovado pelo Senhor? Não sei, eu fui. Eu não consigo explicar. De onde veio o manancial no meio do deserto? Eu não sei, só veio. Eu não consigo explicar tudo o que acontece no cristianismo.
A gente até tenta colocar em palavras, mas tem hora que não dá. Tem um louvor que ele diz assim: basta que me toques, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Eu não sei como que é isso. Só sei que basta que o Senhor me toque para que a escuridão se torne em dia. Essa é a experiência de todo mundo que um dia se encontrou com o Senhor. Tem um outro louvor que diz assim: foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Eu não tenho como explicar esse olhar poderoso de Jesus. Esse toque precioso de Jesus. O máximo que eu consigo fazer é anunciar quem Ele é. E te dizer para desarmar o seu coração, para ser tocado pelo Senhor. E viver a mesma experiência que esse salmista um dia viveu. Talvez você já foi entusiasmado no passado. Talvez você já louvou aqui de vibrar esse vidro. Só está com o amor meio difuso. Talvez você entre aqui há tanto tempo e simplesmente pela sua rotina. Olha, seja tocado pelo Senhor. Olha o quanto que você é uma criança perdida. O dia que você se encontrar perdido, você vai encontrar abrigo nele. E você vai querer estar aqui. Não só aqui. Você vai querer estar na presença dele todo dia. Em oração, na palavra, no louvor, no jejum. Se a sua alma não está desejando dessa forma, é porque você ainda não encontrou abrigo no Senhor.